Você já ouviu falar do Leviatã? Na Bíblia, esse ser misterioso é descrito com tanto detalhe que sua existência se torna quase palpável. Mas o que é o Leviatã? E por que ele é tão fascinante? Prepare-se para uma viagem pelos textos sagrados e descubra o enigma por trás desse gigante das Escrituras. Imagine uma criatura tão poderosa que sua mera presença inspira terror e fascínio. No coração dos textos bíblicos, essa besta colossal é conhecida como o Leviatã. Mas quem é realmente o Leviatã? Uma simples lenda, uma metáfora ou algo mais profundo e misterioso? Prepare-se para explorar uma das figuras mais enigmáticas da Bíblia e descobrir como ela revela a grandiosidade e o controle divino sobre o caos. Ao longo das Escrituras, o Leviatã é descrito como um monstro marinho de escamas impenetráveis e dentes afiados, dominando as profundezas do mar. Sua imagem é tão aterrorizante que desafia a compreensão humana, e sua descrição detalhada no livro de Jó faz com que se torne uma das figuras mais impressionantes e intrigantes da Bíblia. Mas o que nos ensina essa figura colossal sobre a natureza do divino e o nosso próprio entendimento do mundo? No desenrolar desta narrativa, veremos como o Leviatã transcende o simples papel de um ser monstruoso. Em Isaías e Salmos, ele se torna um símbolo das forças do mal e do caos, que, apesar de sua aparência ameaçadora, estão sob o controle absoluto de Deus. Através dessa figura, somos confrontados com a ideia de que mesmo as forças mais temíveis e imponentes estão sujeitas ao poder divino. O Leviatã, descrito com impressionante detalhamento no livro de Jó, não é apenas uma criatura marinha colossal, mas um profundo símbolo das forças do caos e do mal. Sua imagem imponente e aterrorizante faz com que ele se torne uma metáfora poderosa para os desafios que desafiam a ordem divina e a justiça. A descrição do Leviatã, com suas escamas impenetráveis e sua força descomunal, reflete a ideia de uma ameaça primordial que resiste a qualquer tentativa de controle humano ou divino. Essa figura, portanto, representa o caos em sua forma mais pura, um elemento de desordem que parece incompreensível e incontrolável. Na Bíblia, o Leviatã é mais do que uma simples criatura. Ele é um símbolo dos obstáculos que desafiam a ordem e a justiça divina. Em Jó 41, a descrição do Leviatã é repleta de elementos que enfatizam sua imbatibilidade e seu papel como um adversário do plano divino. Sua existência é um desafio direto ao poder e à ordem que Deus estabelece, e sua presença sugere que até mesmo as forças mais aterrorizantes estão sujeitas ao controle divino. Essa simbologia reflete a luta constante entre a ordem divina e as forças do caos, destacando a visão bíblica de que o mal e a desordem são inevitáveis, mas não incontroláveis. O Leviatã pode ser comparado a outras figuras simbólicas presentes na Bíblia, que também representam o mal e a desordem. Por exemplo, no livro de Isaías, o Leviatã é descrito como uma serpente tortuosa, que é um símbolo universal de engano e mal. Essa descrição reforça a conexão do Leviatã com as forças do caos e do mal, alinhando-o com a serpente de Gênesis, que representa a tentação e a corrupção. Outro exemplo é a imagem dos dragões, que aparecem em textos apocalípticos, como no livro de Apocalipse, onde eles simbolizam o mal e a oposição a Deus. Esses dragões, assim como o Leviatã, são descritos como inimigos poderosos que desafiam a ordem divina, mas que no final são derrotados pelo poder de Deus. Essas comparações não apenas ampliam nossa compreensão do Leviatã como símbolo do caos, mas também destacam a consistência da simbologia bíblica. As criaturas monstruosas da Bíblia frequentemente servem como metáforas para as forças que ameaçam a ordem divina, ilustrando como a narrativa bíblica usa essas imagens poderosas para transmitir a ideia de que, apesar da magnitude e da ameaça do caos, a ordem divina
prevalecerá. O Leviatã, com sua presença avassaladora e sua resistência a qualquer forma de controle, encapsula a batalha entre o bem e o mal e reforça a mensagem central de que a ordem divina é uma força que transcende e domina até mesmo as forças mais temíveis do universo. Mesmo diante de sua grandeza e terror, o Leviatã, com toda a sua imponência e poder, está completamente sob o controle de Deus. O livro de Jó descreve detalhadamente a magnitude dessa criatura colossal, apresentando-a como uma força quase indomável. No entanto, a mensagem subjacente é clara. Apesar de sua aparência temível, o Leviatã não é uma ameaça ao domínio divino. Ao contrário, ele é um exemplo do poder absoluto de Deus sobre todas as forças do universo, incluindo aquelas que parecem imunes ao controle humano ou divino. A narrativa bíblica sublinha que mesmo as forças mais poderosas e ameaçadoras, como o Leviatã, estão sujeitas ao comando de Deus. Jó 41 destaca que o Leviatã não pode ser capturado ou domado por qualquer força humana, mas isso não diminui o controle de Deus sobre ele. Em vez disso, reforça a ideia de que o poder de Deus transcende qualquer limite que possamos imaginar. Deus é apresentado como o soberano absoluto, cujo controle se estende até mesmo às criaturas que simbolizam o caos e a desordem. O Leviatã, apesar de sua força descomunal, é, em última análise, uma criação divina, e sua existência serve para evidenciar a soberania e a autoridade de Deus sobre toda a criação. No contexto da ordem divina, o Leviatã serve como uma ilustração vívida do controle absoluto de Deus. A narrativa enfatiza que, enquanto o Leviatã pode representar uma ameaça significativa, ele é, na verdade, parte do plano maior de Deus. A descrição do Leviatã em Jó revela que ele é um exemplo das forças que, apesar de parecerem fora de controle, estão sempre sob a supervisão e a ordem divina. A capacidade de Deus de dominar e subjugar até mesmo as ameaças mais formidáveis demonstra não apenas sua soberania, mas também o estabelecimento da ordem cósmica. A presença do Leviatã e sua resistência a qualquer controle humano ressaltam a magnitude do poder divino. O fato de que Deus pode controlar e subjugar uma criatura tão imponente sublinha a ideia de que não há força no universo que possa desafiar ou perturbar a ordem estabelecida por Deus. Esse controle absoluto não apenas confirma a soberania divina, mas também assegura aos crentes que, independentemente das aparências e dos desafios que possam surgir, a ordem divina prevalecerá. Portanto, a narrativa do Leviatã oferece uma profunda lição sobre a ordem divina e o poder de Deus. Ela nos lembra que, mesmo diante das forças mais aterrorizantes e incontroláveis, a soberania de Deus é inabalável. O Leviatã, em sua magnitude e terror, serve como um testemunho do controle absoluto de Deus sobre todas as coisas, reforçando a mensagem de que a ordem divina é imutável e que Deus é o soberano final sobre todo o cosmos. A figura do Leviatã, com sua descrição aterrorizante e quase sobrenatural, reflete profundamente o medo e a admiração das pessoas antigas em relação às forças naturais desconhecidas e incontroláveis. Na antiguidade, o mar era um vasto e misterioso território, repleto de perigos que os seres humanos não compreendiam totalmente. O Leviatã simboliza essas forças indomáveis e desconhecidas que desafiam o entendimento e o controle humano. Seu retrato como uma criatura colossal e invencível encapsula o temor que as pessoas sentiam frente ao desconhecido, e a sua natureza aparentemente indomável ressoa com o medo das forças da natureza que não podiam ser controladas ou compreendidas plenamente. As antigas sociedades frequentemente personificavam essas forças naturais através de mitos e lendas para tentar dar sentido ao caos e à desordem que observavam.
O Leviatã surge como um símbolo dessas forças avassaladoras, que eram vistas como ameaças reais e iminentes, representando o caos primordial que desafia a ordem e a racionalidade. Esse simbolismo era uma maneira de lidar com o medo do desconhecido e de encontrar uma explicação para o que parecia ser incontrolável e perigoso. Portanto, a figura do Leviatã transcende o tempo e continua a influenciar nossa visão do mundo e da nossa relação com o desconhecido. Ela nos lembra da complexidade e do poder das forças que ainda não compreendemos completamente e reforça a ideia de que, independentemente de nosso avanço, a presença de um poder divino continua a ser uma parte crucial